Este livro, sobre os fundamentos da atenção plena, está de certa forma baseado nas minhas próprias ideias e opiniões. Em alguns pontos, ele pode não estar exatamente de acordo com os textos originais, porque o meu objetivo principal foi de chegar ao cerne da questão de tal forma que possa ser facilmente colocado em prática. Aqueles que se apegam com entusiasmo aos textos podem sentir que aquilo que escrevi está errado, mas quanto a mim, sinto que qualquer um que seja capaz de praticar, de acordo com aquilo que está escrito aqui, irá notar que isso pode ser tomado como um guia para os verdadeiros princípios de concentração, sabedoria e libertação. Apegar-se aos textos não é errado, mas eles devem ser tomados com inteligência, igual a um remédio. Um médico que pensa que a única forma de curar a febre é bebendo uma mistura de mélia com folhas de quinino está equivocado. Alguns médicos poderão adicionar folhas de outras árvores. Alguns poderão fazer um extrato concentrado, outros poderão variar a dosagem. Da mesma forma, quando se pratica o Dhamma, não ir além do que está escrito nos textos pode, em alguns casos, ser equivocado. Na verdade, qualquer caminho que conduza ao abandono das contaminações e à libertação do sofrimento é correto. O valor de um remédio encontra-se na sua capacidade de curar a enfermidade. O valor de um método de prática encontra-se na sua capacidade de eliminar as impurezas mentais. Até onde posso entender, não existe nada de errado com qualquer método que funcione. No final, todos esses métodos têm que seguir os princípios básicos da virtude, concentração e sabedoria. Eles diferem somente na sua essência, mais grosseira ou sofisticada, direta ou indireta, rápida ou lenta. Agora, eu não quero me apresentar como uma autoridade absoluta de nenhum tipo. Portanto, quero que você, leitor, use o seu próprio discernimento. Tome um trecho que julgue ser adequado, como base para a sua prática. Não é necessário seguir o livro todo. Simplesmente foque num único ponto e isso será suficiente. Uma vez que você tenha domínio sobre um ponto importante, todas as demais seções se organizarão e se conectarão exatamente naquele ponto. Quando você estiver pronto para meditar, você deve tentar encontrar um lugar calmo, solitário, para ajudá-lo na sua prática dos fundamentos da atenção plena. De outra forma, a sua prática não fluirá com facilidade, porque a solidão é benéfica para todos que buscam o desenvolvimento espiritual, tal como uma pessoa que quer ver a sua imagem refletida na água. Só será capaz de ver a si mesma com clareza quando não houver vento ondulando a superfície. Da mesma forma, uma pessoa que deseja a paz, que é sutil e profunda, tem que se conduzir dessa maneira. Colocando de outra forma, tem que haver paz e tranquilidade externa antes que a paz interna possa surgir. Quando ambas as formas de paz estiverem presentes, você conhecerá e verá o Dhamma como ele é na verdade. Portanto, quando você colocar em prática esta forma de meditação, você deve primeiro entoar os seus cantos e homenagear o Buda, como de hábito, e então começar a meditação. Com certeza você irá obter resultados genuínos de acordo com aquilo que escrevi aqui. Se existe algo falho ou incorreto neste livro, eu confio na absolvição dos leitores, pois não sou um grande experto no que diz respeito a textos. Eu simplesmente aprendi alguns trechos e os coloquei em prática. Mas um ponto importante. Essa prática de treinar o coração é muito importante,
pois ela forma a fonte de toda bondade e mérito. E tudo aquilo que é fonte de bondade e de mérito merece cuidado e atenção especiais. O coração é um receptáculo para tudo aquilo que é bom. Quando o coração for puro, todas as ações meritórias que sejam praticadas externamente irão verdadeiramente promover a felicidade. O mérito externo é igual a um prato saboroso com curry. Se for servido em uma vasilha imunda, então mesmo que o prato seja delicioso, a pessoa servida não irá querer muito devido à imundície. Mas se a vasilha estiver limpa e o prato delicioso, a pessoa irá comer com confiança até que fique plenamente satisfeita. Da mesma forma, se o coração estiver limpo, ele irá se sentir atraído pelas realizações externas meritórias. Ele estará sempre pronto para fazer sacrifícios, porque em todos os casos irá saborear o nutrimento da sua bondade. Não somente isso, um coração limpo também forma o caminho para a libertação do sofrimento, conduzindo no final das contas a Nibbana. Aqueles que irão realizar os caminhos e os frutos que conduzem a Nibbana, assim o farão por meio do coração. Se o coração não for treinado, então não importa quanto mérito externo você tenha, você não será capaz de realizar Nibbana. Nibbana só pode ser realizado com o treinamento do coração, na prática da virtude, concentração e sabedoria. A virtude forma a base para a concentração a base para a sabedoria, e a sabedoria a base para a libertação. A concentração é particularmente importante, porque ela forma a base para a sabedoria e a compreensão direta, que são os fatores decisivos do caminho. Você não pode prescindir da concentração. Se faltar concentração, você não obterá nada além de pensamentos desordenados e conjecturas, sem nenhum apoio bem fundamentado. A concentração é como um prego e a sabedoria um martelo. Se o prego não for seguro, firme e reto, o martelo não irá acertar o golpe todas as vezes e o prego nunca irá penetrar na madeira. Para que o coração penetre o mundo e chegue até o Dhamma mais elevado, ele tem que assumir uma firme posição na concentração, de forma a fazer surgir a compreensão. A compreensão somente ocorre naqueles que centram a mente na concentração. Quanto à sabedoria, isso é algo que todos temos, mas se faltar a compreensão direta, nunca superaremos o mundo. Por essa razão, todos nós devemos nos interessar pelos fatores que formam o caminho, que conduzem à superação do sofrimento e ao bem-estar abundante. Se você tiver dúvidas acerca de qualquer parte deste livro, sinta-se à vontade para perguntar. Dedico o mérito gerado pelo ato de escrever esse livro a todos aqueles que se sentiram inspirados em ajudar a pagar os custos da impressão, para que ele pudesse ser distribuído gratuitamente como um presente do Dhamma. Que o poder resultante dessa generosidade lhes traga frutos, no sentido de que tudo aquilo a que aspirarem, que for correto e justo, suceda em lhes trazer a felicidade. Ajahn Lee Damadaro, Vatpaka Lankung, Chantaburi, 1948. Darei uma explicação dos 4 fundamentos da atenção plena, que, para aqueles que os colocam em prática, são um meio para obter a libertação das contaminações. Primeiro, Kaya Anupassana Satipatthana, estar plenamente atento em relação ao corpo como um fundamento da atenção plena. Segundo, Vedana Anupassana Satipatthana, estar plenamente atento em relação às sensações como um fundamento da atenção plena. Chitta Anupassana Satipatthana,
estar plenamente atento em relação à mente como um fundamento da atenção plena. E quarto, Dhammanupassana Satipatthana, estar plenamente atento em relação aos objetos mentais como um fundamento da atenção plena. Para usar esses 4 fundamentos como um meio para centrar a mente, você precisa primeiro se familiarizar com as 3 qualidades descritas a seguir. De outra forma, você não poderá dizer que está firmemente apoiado sobre o seu fundamento. Na verdade, as traduções mencionadas acima são muito limitadas, pois ao lidar com o fundamento da atenção plena, a mera atenção plena não é suficiente. Não sendo suficiente e continuando só com a atenção plena em relação ao corpo, por exemplo, você irá fazer com que surjam apenas sensações de prazer e desprazer, porque a tarefa da atenção plena é simplesmente ficar acompanhando um objeto. Portanto, ao desenvolver os fundamentos da atenção plena, você tem que se familiarizar com todas as suas ferramentas. Primeira, Sati, atenção plena, a faculdade de estar acompanhando um objeto. Segundo, Sampajanya, autoconsciência ou plena consciência. Esta tem que estar firmemente estabelecida antes que a atenção plena possa ser enviada para acompanhar um objeto, como o corpo, e depois trazê-la de volta internamente para dirigi-la ao coração. E terceiro, a Tapa, investigação concentrada, que analisa o objeto em seus vários aspectos. Isso pode ser ilustrado da seguinte forma. O corpo é como uma serraria, a mente é como um eixo. A plena consciência é a polia que gira ao redor do eixo em um ponto. A atenção plena é a correia que ata a mente ao seu objeto, não permitindo que ela escape para outros objetos. A investigação concentrada é a lâmina que corta os troncos de madeira em pedaços, de forma que possam ser usados. Essas 3 qualidades têm sempre que estar presentes para que a sua prática de centrar a mente seja bem-sucedida. Agora discutiremos o trabalho a ser feito, os objetos pelos quais a investigação concentrada, a plena consciência e a atenção plena são responsáveis, cada um de forma separada. São 4 os objetos. Primeiro, o corpo, que é um conglomerado dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Segundo, sensações, a experiência de sensações, como prazerosas, dolorosas e neutras. Terceiro, a mente, que é aquilo que armazena as várias formas do bem e do mal. E quarto, objetos mentais, condições que possuem natureza própria, tal como as qualidades hábeis e inábeis que se mesclam na mente. Esses, portanto, são as 4 coisas pelas quais você deve se responsabilizar. Então, o corpo, né? Primeiro fundamento. O termo corpo aqui se refere aos aglomerados dos 4 elementos, podendo ser tanto aquele que possui uma consciência que o dirige, como aquele que não mais a possui, mas que ainda é visível pelo olho. Ambos os tipos são chamados de corpos físicos. Os corpos físicos podem ser considerados sob 3 aspectos. Primeiro, o corpo interno, o seu próprio corpo. Corpos externos, os corpos de outras pessoas. E terceiro, o corpo em si mesmo, que seria a ação de focar em um aspecto ou parte do corpo, tal como a respiração, que é um aspecto de um dos 4 elementos. Isso é o que significa o corpo em si mesmo. O corpo, quer seja interno ou externo, é simplesmente uma massa dos 4 elementos. Agora que você conhece as suas tarefas, você deve realizá-las bem. Sampajanya, mantenha sua plena consciência onde ela deve estar, exatamente dentro da mente. Você não precisa dirigi-la para nenhum outro lugar.
Sati, a sua faculdade de acompanhamento de um objeto tem que ser abrangente. Em outras palavras, dirigindo-a internamente para a mente e em seguida para o objeto, neste caso o corpo, e depois vigiando a mente o seu objeto para se assegurar de que eles não se perderão um do outro. Terceiro, a tapa. Foque na investigação do corpo, analisando-o de acordo com os seus vários aspectos. Isso pode ser feito de qualquer uma das 5 formas abaixo. Primeiro, investigue as 32 partes do corpo, começando com os cabelos na cabeça, pelos no corpo, unhas, dentes, pele, tendões, músculos, rim, fígado. Faça uma inspeção e avaliação completa. Se esse método não acalmar a sua mente, continue. Segundo, investigue os vários aspectos repulsivos do corpo, começando pelo fato de que o corpo é um conglomerado de todo tipo de coisas. Em outras palavras, ele é uma tumba, um cemitério nacional, cheio de cadáveres de bois, porcos, patos, frangos, azedos, doces, gordurosos, salgados, reunidos e envelhecidos no estômago, filtrados e destilados na forma de sangue, pus, em decomposição e pútridos, ressumando por todo o corpo e emergindo das suas várias aberturas. Este corpo, que todos nós da raça humana cuidamos sem cessar, banhando, esfregando, mascarando seu odor. Ele continua, apesar disso, exibindo a sua imundície, como a cera do ouvido, secreções do olho, muco nasal, tártaro dos dentes, descamação da pele, suor, sempre resumando, imundo em todos os aspectos. O lugar de onde ele vem é imundo, onde ele permanece é imundo, isto é, em um cemitério de cadáveres novos, ou ainda pior, nós provavelmente enterramos centenas de cadáveres diferentes dentro de nós mesmos. Se você olhar para o corpo humano, verá que as suas características não combinam e são incompatíveis. O seu odor é algo realmente ofensivo. Se olhando para o corpo dessa forma não lhe causar uma sensação de desapego e desinteresse, continue. Terceiro, investigue a inspiração e a expiração. Quando a inspiração for longa, tenha consciência desse fato. Quando a expiração for longa, tenha consciência dela. Quando você começar a trabalhar com a respiração, comece por mandar a sua atenção para fora junto com a expiração e para dentro com a inspiração. Faça isso 2 ou 3 vezes e depois faça com que a sua atenção se estabeleça no meio, sem deixar que ela siga a respiração para dentro ou para fora, até que a mente se acalme. Preste atenção somente na inspiração e expiração. Faça com que a mente fique aberta, relaxada e tranquila. Você pode estabelecer a sua atenção na ponta do nariz. Se você conseguir mantê-la centralizada no peito, tanto melhor. Mantenha a mente quieta e você a sentirá tranquila. O discernimento irá surgir. Uma luz interna irá aparecer, reduzindo os pensamentos que distraem. Agora observe o comportamento da respiração conforme ela enche e se contrai. Inspiração longa e expiração longa. Inspiração curta e expiração curta. Inspiração leve, inspiração pesada. Concentre-se na investigação completa desses diferentes modos de respiração, sem deixar que a mente acompanhe a respiração. Faça isso até que surja uma sensação de calma mental. Se, no entanto, esse método não acalmá-lo, continue. Quarto, investigue os 4 elementos: terra, água, ar e fogo.
As partes do corpo que são duras fazem parte do elemento terra. As partes líquidas fazem parte do elemento água. A energia que flui através do corpo faz parte do elemento ar. E o calor do corpo do elemento fogo. Imagine que você pudesse pegar o elemento terra e empilhá-lo na sua frente. Que você pudesse pegar o elemento água e empilhá-lo atrás de você. Que você pudesse empilhar o elemento ar à sua esquerda e o elemento fogo à sua direita. Coloque-se no meio e dê uma boa olhada no corpo até que você veja que, quando separados dessa forma, ele desaparece, convertendo-se em nada, em cinzas, o que chamamos de morte, e você irá começar a sentir uma sensação de desapego e desinteresse. Se, no entanto, você não vir nenhum resultado aparecendo, continue. Eu só gostaria de recomendar, então, o áudio que eu coloquei na sessão da atenção plena correta, no Nobre Caminho Óctuplo. Coloquei um áudio de tendo uma noção da contemplação do corpo. É um áudio que ficou bastante interessante, que passa por todos esses estágios, né? Voltando ao texto. Quinto, considere o fato de que o corpo, uma vez que nasce, o deixa exposto em todos os aspectos aos ataques do envelhecimento, enfermidade e morte. No final, você com certeza será arrancado de tudo aquilo que ama e aprecia no mundo. O corpo está o tempo todo mostrando a sua natureza. Anicca. Ele é impermanente, inconstante, instável, sempre se movendo de forma precária. Dukkha. É difícil de ser tolerado, uma perturbação, um tormento. Anatta não é você, não é seu ou de ninguém mais. Você não o trouxe quando veio e não o levará quando for. Quando você morrer, terá que jogá-lo fora como um pedaço de madeira velha ou algo para ser queimado. Não existe nele absolutamente nada de substância ou de valor. Quando você considerar as coisas dessa forma, você irá sentir uma sensação de desapego que irá fazer com que a mente fique estável, calma e firmemente centrada em concentração. Essas 5 atividades ou exercícios são as tarefas da sua investigação concentrada, empenhando-se em ver a verdadeira natureza do corpo. Quanto à atenção plena, ela tem que executar a sua própria tarefa, acompanhando o objeto sob investigação e ao mesmo tempo dirigindo-se à mente, nada mais. Verifique se você está com a mente naquilo que você está investigando, isto é a plena consciência. Fique de olho na sua mente, observando-a todo o tempo para ver de que maneira ela pode estar agindo ou reagindo. Mantenha sua consciência disso sempre no lugar adequado, exatamente no coração. Todas as atividades mencionadas aqui são aspectos de como tomar o corpo como um fundamento da atenção plena, quer você esteja lidando com o corpo interno, com corpos externos ou com o corpo em si mesmo. Você terá que usar as 3 qualidades mencionadas acima. Somente quando você estiver desenvolvido completamente, ou seja, atenção plena, plena consciência e a investigação concentrada, você poderá dizer que está desenvolvendo os grandes fundamentos da atenção plena, Mahasatipatthana. Normalmente, a atenção plena é uma qualidade que todos temos. Porém, quando lhe falta plena consciência, autoconsciência, ela decai para formas incorretas, tornando-se a atenção plena incorreta. Mas quando você for capaz de seguir os métodos descritos acima, você com certeza irá desenvolver uma estabilidade equânime na mente. Você passará a sentir uma sensação de desapego que irá fazer com que a mente fique tranquila, calma e despreocupada. Esse é o caminho do insight libertador.
Vipassanayana, que conduz a Nibbana, que as pessoas sábias e experientes têm assegurado. Nibbanam Paraman Sukham. Nibbana é a paz máxima. Aqui termina a discussão sobre como manter o corpo na mente como um fundamento da atenção plena. Sensações. A palavra sensações se refere à experiência das sensações que surgem como fruto das ações que foram praticadas anteriormente, ou seja, kama. Existem 3 tipos de sensações: sensações internas ou humores, sensações externas e as sensações em si mesmas. As sensações internas, sob o aspecto de como elas são sentidas, são de 3 tipos: Sukha Vedana, bom humor, alegria, uma sensação despreocupada, de tranquilidade e bem-estar na mente. Dukkha Vedana, mau humor, uma sensação de depressão, tristeza, aborrecimento ou desânimo. Upekha Vedana, humor neutro, durante os intervalos em que a alegria e a tristeza não estão presentes. As sensações externas também são de 3 tipos: Somanassa Vedana, prazer ou deleite com os objetos dos 6 sentidos, imagens, sons, aromas, sabores, sensações tácteis e pensamentos. Tornar-se atraído por essas coisas quando elas entram em contato com o coração. Domanassa Vedana, desprazer ou descontentamento que surge do contato com objetos dos sentidos, tais como imagens, sons, aromas, sabores, etc., e que são percebidos como insatisfatórios ou indesejados. E terceiro, Upekha Vedana, uma sensação de indiferença ou neutralidade quando se entra em contato com imagens, sons, aromas, sabores, toques, pensamentos, né? E as sensações em si mesmas. Isso se refere à ação de focar em qualquer aspecto individual das sensações mencionadas acima. Em outras palavras, você não precisa ser específico. Sempre que o prazer surgir, por exemplo, coloque a sua mente para investigá-lo. Mantenha-o com firmeza na mente. Vigie de tal forma que ele fique em foco e que você permaneça focado nele. Não permita que o seu fundamento escape e mude. Não permita de nenhuma forma que quaisquer expectativas ou desejos surjam naquele momento mental. E então use os seus poderes de investigação concentrada para inspecionar a verdade daquela sensação. Mantenha a plena consciência para controlar a mente, para ter certeza de que a sua atenção permanecerá no lugar apropriado. Não permita que o fluxo mental que causa o sofrimento surja. A causa do sofrimento surge inicialmente quando a autoconsciência é fraca e a mente vacila. A vacilação é chamada de desejo por não ser. Conforme a agitação vai se fortalecendo, um fluxo mental surge e vai se espalhando. O fluxo que se espalha é o desejo por ser. Quando este encontra um pensamento ou objeto sensual e o agarra, a isso se denomina o desejo pela sensualidade. Por essa razão, você deve vigiar a mente para assegurar que ela permaneça com o seu único objeto, a sua sensação de prazer, por exemplo. Não permita que nenhuma outra preocupação se envolva. Mantenha sua atenção plena e plena consciência firmemente nos seus lugares. E aí faça uma investigação concentrada acerca da verdade daquela sensação. Somente quando você puder fazer isso, poderá dizer que está usando as sensações em si mesmas como um fundamento da atenção plena. Em geral,
Sempre que um humor ou sensação surge, nós tendemos a fazer com que surjam várias expectativas ou desejos. Por exemplo, quando surge um bom humor, nós queremos que aquela sensação de bem-estar permaneça como está, ou que aumente, que se incremente. Esse desejo dá origem ao sofrimento. E dessa forma obtemos resultados opostos ao que esperávamos. Algumas vezes um mau humor surge e nós não o queremos. E dessa forma batalhamos para encontrar a felicidade. E isso simplesmente faz acumular ainda mais sofrimento. Algumas vezes o coração está neutro, nem feliz nem triste, nem satisfeito nem insatisfeito, e queremos que permaneça sempre assim. Ou começamos a pensar que a neutralidade é estúpida ou inútil. Isso faz com que surjam mais desejos e com que nós comecemos a batalhar por algo melhor do que aquilo que já temos. Quando isso acontece, não podemos dizer que estamos firmemente apoiados sobre o nosso fundamento da atenção plena, pois, apesar de podermos estar plenamente atentos ao fato de uma sensação boa, má ou neutra surgir, nós ainda não a superamos. Isso mostra que nos faltam as 3 qualidades que podem alimentar e apoiar a atenção plena, para que ela se torne um fator do caminho. Em outras palavras, comece com a plena consciência firmemente estabelecida e depois use a atenção plena para conectar a mente com o seu objeto. Não permita que a mente se afaste do objeto e não permita que o objeto se afaste da mente. Mantenha a atenção plena firmemente ligada ao objeto e vigie a mente para se assegurar que ela permaneça fixa sobre esse único objeto. Quanto ao objeto, a sua investigação concentrada é responsável por ficar de olho em todos os tipos de sensações que possam surgir, internas ou externas, felizes, tristes ou indiferentes. Por exemplo, quando surge a dor, de onde ela vem? Olhe para ela até que você entenda a sua verdade. De onde vem o prazer? É da responsabilidade da sua investigação concentrada descobrir isso. Em que momento mental ocorre a indiferença? Faz parte da responsabilidade da sua investigação concentrada ficar de olho, até que você realmente saiba. Todas as sensações que surgirem, internas ou externas, são da responsabilidade da sua investigação concentrada. Você tem que usar os seus poderes de análise para penetrar em qualquer ponto onde possa surgir uma sensação. Esse é o primeiro ciclo na sua investigação. Segundo ciclo, observe o surgimento das sensações no presente. Você não precisa segui-las. Diga a si mesmo que não importa o que elas Diga a si mesmo que não importa o que esteja causando essas sensações. Você irá focar exclusivamente naquilo que estiver surgindo no momento presente. Terceiro, foque no lento desvanecimento das sensações no momento presente. Quarto, foque na cessação das sensações no momento presente. Mantenha a compreensão de que as sensações não fazem nada além de surgir e desaparecer, simplesmente desvanecendo e desaparecendo de várias formas, sem qualquer substância ou valor. Quando você puder fazer isso, poderá dizer que seu fundamento da atenção plena está firmemente estabelecido nas sensações em si mesmas, e nesse ponto o caminho se realizou. Se fôssemos expressar isso em relação aos elementos do caminho, teríamos que fazer assim. A plena consciência que constantemente vigia a mente, mantendo-a dentro da sua normalidade, assegurando que ela não seja capturada por estados inábeis, é a virtude. A atenção plena que mantém a mente conectada com o seu objeto de tal forma que ela não se perca com outros objetos é a concentração.
A investigação concentrada que penetra cada objeto conforme ele surge, de forma a conhecer a sua verdadeira natureza com clareza, conhecendo tanto aquilo que surge e desaparece, como aquilo que não surge ou desaparece, é a sabedoria. Essas três qualidades têm que surgir juntas em um único momento mental para que o caminho se realize. E aí o caminho funcionará por si mesmo, de acordo com as suas funções, permitindo que você veja com clareza e entenda corretamente, sem ter que abandonar isso ou trabalhar naquilo. Trabalhar nisso, abandonar aquilo. Abandonar o externo, trabalhar o interno. Trabalhar o externo, abandonar o interno, ou o que quer que seja. Quando todas essas três qualidades estiverem unidas, você poderá lidar com qualquer sensação, passada, presente ou futura, prazerosa, desagradável ou neutra, porque quando essas três qualidades estão plenamente desenvolvidas, elas se conectam. É por essa razão que no princípio fiz essa comparação. A mente é como um eixo, a plena consciência é a polia que gira ao redor do eixo em um ponto. A atenção plena é a correia que ata a mente ao seu objeto, não permitindo que ela escape para outros objetos. A investigação concentrada é a lâmina que corta os troncos de madeira em pedaços. Isso é o significado de Bhagavan. Somente uma pessoa que tenha conseguido alcançar o discernimento para ver de acordo com a verdade descrita dessa forma, pode dizer que dominou completamente o uso das sensações como um fundamento da atenção plena.